Olá, bom dia. Chegamos ao nosso 15º dia. E, gente, não tem sido fácil, mas a graça de Deus tem nos acompanhado. Então hoje vai ser um dia importante, porque hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. Ontem nós falamos sobre a questão dos padrões de pensamentos negativos. Como que você identifica e quebra esses padrões e ressignifica. E hoje nós vamos falar desse tema que é tão importante, que é o perdão. Então, vamos orar, vamos pegar nossa Bíblia, vamos orar, mas antes, Efésios 4:32 nos diz o seguinte: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Isso é o entendimento, a nossa base para hoje, certo? Então nós estamos na segunda fase e estamos tratando dessa desconstrução. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, a Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Nós nos apresentamos nesta manhã na Tua presença, Pai, e pedimos, Pai, conecta o Teu Espírito Santo em nós, Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender, que nós possamos hoje ter o entendimento do perdão, reprogramar a nossa mente, alinhar mente, alma, corpo, espírito, Pai, guiados, direcionados por Tua palavra, Pai. Deus, nós te somos gratos pelo Teu Filho Jesus, pelo sacrifício dele na cruz por nós, mas grato, Pai, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por tudo o que o Senhor tem feito até aqui. Abençoa-nos, conduza-nos e leva-nos aqui. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, a Ti rendemos graças. Amém. Amém. Gente, o perdão é uma coisa muito delicada. As pessoas hoje, elas lidam com situações e isso gera raiva, ódio, gera uma série de bloqueios, certos problemas de comunicação, de entendimento. Isso gera mágoa. E isso, com o tempo, vai criando uma série de problemas espirituais, emocionais, psicossomáticos, até que finalmente gera um problema físico, uma doença, um câncer, uma úlcera, certo? Uma deficiência no sistema imunológico. Então isso é muito complicado. Então aqui hoje, certo, é o nosso 15º dia e a gente enumerou dentro de uma linha de entendimento como que você pode identificar a necessidade de perdoar e ser perdoado. Como você pode se perdoar, perdoar as pessoas que fizeram algo com você, que te machucou. E também entender o peso que isso exerce sobre a sua vida e a necessidade de, com a revelação, o entendimento, a luz da palavra de Deus, você se perdoar, perdoar as pessoas e seguir. É necessário seguir. Você tem que tirar essa pedra de ferro do seu pé, essa bola que te prende, essa âncora. Você tem que liberar as pessoas. O fluxo da vida ela tem que acontecer. Então, o perdão é algo fundamental. Mas eu quero que você compreenda isso. O perdão, ele parte de uma decisão. Não é um arrependimento. Não é você pegar e esquecer. Não. Perdão requer entendimento. Requer um propósito. Requer que você esteja conectado com o Pai. É preciso nascer destas coisas que eu mencionei aqui e se torne realidade na sua vida. Então, gente, no 15º dia, a gente sempre comenta no início o significado do número, a importância. Então, aqui eu anotei, certo, que o número 15, no contexto bíblico, ele representa redenção e libertação.
E na Páscoa judaica, o 15º dia do mês de Nissan marca o início da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. É um número que simboliza um novo começo, chamado a liberdade e a renovação, algo que o perdão nos oferece. Então isso é muito belo. Então tenha isso em mente. E saiba que tudo isso, do dia 1º ao 45º dia, nós falamos um pouco sobre os números, damos esse entendimento. E lá na plataforma você vai achar esse material, esse estudo, para que você comece a entender outras coisas, para que você possa ter um conhecimento, mas principalmente que possa atingir seu objetivo, que é nesses dias reprogramar a sua mente, reprogramar a sua mente para a riqueza, para a abundância, para a prosperidade, para a superação, mas para que você saia do lugar, saia da inércia, para que você prospere, para que você comece a avançar. Então, gente, eu quero ler novamente Efésios 4:32, porque ele nos dá um entendimento. Ele fala antes. Entendo o que o autor está falando antes. Sede uns para com os outros benignos, uns para com os outros, misericordioso. Opa, alguém vai extrapolar, vai ter um excesso, carece de misericórdia. Então ele fala antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Dentro da misericórdia, ele está falando aqui que houve o ato, houve a falha. Aí ele diz, perdoando-vos uns aos outros. Então, tem que ser dos dois lados. Então não pense que você sempre vai fazer tudo certo. Às vezes você vai ofender, vai magoar outra pessoa. Você carece também deste perdão. Entenda isso. Aí ele fala, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus os perdoou em Cristo? O que ele está dizendo? Quando Adão e Eva cometeram o pecado, certo? O que acontece? O salário do pecado é a morte. A morte entrou. Mas Cristo, que não pecou, morreu. Então, ele deu a sua vida por nós. Então, quando ele fala, como também Deus vos perdoou em Cristo, nós recebemos esse perdão através de Cristo. Então, o que ele está falando é que nós sigamos o seu exemplo. Olha que belo. Então, ele enumera uma sequência de coisas que podem acontecer, de coisas que acontecem, e com esse entendimento, você vai liberar o perdão. É uma coisa que não vai te segurar, que não vai segurar o seu próximo. Você vai ter esse entendimento. Você não vai ser bobo, você não vai ser idiota, você não vai ficar repetindo os mesmos erros. Mas você vai compreender a situação. E compreendendo a situação, você vai agir. Vai ser honesto. Muitas vezes precisa de tempo. Mas tome a decisão. Tudo começa com a decisão. E você orando, você lendo, você jejuando, você vai ter a direção de Deus. Nesses dias aqui nós temos falado de trabalhar a renovação da mente. Você precisa renovar a sua mente pelo ouvir a palavra. Então é necessário para que haja uma transformação. E a motivação, que é os motivos para você agir, vão fazer com que você decida perdoar. Fazendo isso, você vai estar tirando uma pedra que está impedindo fluxo de prosperidade, de abundância, de transformação na sua vida. Isso é fundamental. Então você tem que ter essa ciência. Então, a gente colocou dentro de um entendimento aqui a questão do perdão. Eu quero aqui compartilhar com vocês. Gente, todo esse material aqui, ele está lá na mentoria, tá? Então, nós criamos um método dentro desses 45 dias, onde a gente trabalha o despertar, a conscientização, a reprogramação, a análise, o início de exercícios, a análise dos resultados desses exercícios, a repetição, até que você chegue a um resultado que vai te mostrar um caminho validado.
E você vai começar a ter êxito, êxito. E você vai adequando isso no seu dia a dia, na sua vida. Por quê? Porque hoje, eu tenho certeza, estamos no 15º dia. Então acordar às 5 horas já não está sendo mais tão difícil. Você já está conseguindo, certo? Administrar isso aí, você já está conseguindo ver que as coisas mudaram. Então você está com o seu corpo alinhado com o seu espírito. A sua mente já direciona o que você pensa. Você não aceita mais qualquer coisa. Então, dentro daquilo que foi aplicado nos outros dias, você já começou a trabalhar essa reprogramação. Com isso, pequenas coisas que há 15 dias, há 10 dias tinham uma dificuldade, hoje já não tem mais. Então, o perdão, da mesma forma, você precisa compreender a situação, você precisa ressignificar essa situação, o que estava envolvido, certo? Você pode dizer, você ficou muito machucado, você não merecia, mas como você tem aprendido aqui, não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você. Só que agora você vai fazer isso à luz da palavra de Deus, dentro de um entendimento, se conectando ao alto e entendendo o mover, o propósito que você tem na sua vida. Quando você entende isso, a sua identidade, as coisas ficam claras. Não vai ser difícil, as coisas vão fluir. Então aqui, ó, perdoar é libertar a si mesmo e aos outros de uma prisão emocional. Entenda, quando você gira a chave do perdão, são duas portas que abrem. Você está libertando a si, a pessoa, aquela situação, aquela angústia, aquela trava, aquele bloqueio. Entende? Então, muitas vezes, você não vai dar conta de fazer agora, você não vai querer mais olhar na cara da pessoa, vai ter outros sentimentos que precisam ser tratados. Mas quando você tem este entendimento, quando você ora e decide, vai fluir. Sua mente vai ficar leve, as coisas vão mudar, você vai olhar para aquela situação não com dor, com um sentimento de misericórdia, de renovo, agraciado, acalentado por Deus. Então aqui a gente fala, é decidir conscientemente não mais carregar o peso de mágoas. Olha, o peso de mágoas. Muitas vezes a dor é tão intensa que você gera um bloqueio e você não se lembra. Você intencionalmente esconde isso no seu inconsciente. Mas isso está atrapalhando aqui dentro. Isso está fazendo que você tenha alguns comportamentos com outras pessoas baseado na dor do passado. E você tem que ser livre. Você tem que entender o que passou. Passou. Você não é bobo. Você aprendeu. Agora você não pode julgar todos e você por aquele parâmetro. Quando você viveu aquela situação, você era uma pessoa e hoje você é outra. Você está se renovando. Então você tem que decidir. Não vou carregar mais essa mágoa. Não vou mais fazer isso. Isso não me pertence. Eu não quero mais isso. E o fluir de Deus vai vir. As águas do Espírito Santo vão vir. E as coisas começam a mudar. Gente, basta essa tomada de decisão. Você não vai amar a pessoa na hora que você decidir. Você não vai parar de querer matar a pessoa. Gente, isso é normal. Agora, quando você decide não carregar essa mágoa, esses sentimentos vão ficando leve e vai abrandando. E o dia vai passando. E você firme na decisão, na oração. Quando você vê, você já ressignificou tudo, não tem mais aquela importância. Você aprendeu, você mudou de nível. Então aqui a gente fala muito bem claro. A palavra perdão, ela deriva do latim perdonare, que significa doar completamente. Então perdoar, você está se doando completamente. Olha que belo, olha esse posicionamento. Então na prática, perdoar não é esquecer o que aconteceu, não, jamais.
mas ressignificar o peso emocional de uma experiência negativa. Poxa, essa experiência te trouxe dor, te trouxe atraso. Ressignifica, deixa ela no passado, onde ela pertence, e não permita que ela determine o seu presente, o seu futuro. Isso tem que ficar claro para você. Entendeu? Então a decisão é sua. Viva e deixe viver. Faça isso agora. E a gente vai continuar aqui, daqui a pouco eu vou estar passando os exercícios, entendeu? Você precisa compreender que o perdão é uma prática diária, é uma decisão. Decida, ora, e o Espírito Santo vai agir. Agora, o Marçal ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que o perdão ele é tão forte que ele tem o poder de perdoar duas pessoas. Quem perdoa e quem é perdoado. Olha que bonito. Então você se liberta e liberta a outra pessoa. Então é uma decisão inteligente. É uma decisão que você não faz por uma emoção. Porque a emoção é ir lá estrangular a pessoa, é ir lá e acabar com tudo. Mas não. Você, de forma inteligente, consciente, movido pelo Espírito Santo, decidido, você fala: eu perdoo, eu libero. Mas tu quer ir lá, Mas você abriu a sua boca, você liberou. Então Deus vai ver e Ele vai cumprir o que está escrito na palavra. Então, o Marçal fala que o perdão ele é uma chave que destrava destinos. Poxa, isso tem segurado a sua prosperidade, isso tem segurado as suas bênçãos. E você tem a chave disso. Entende? Quando eu falo para você, o que você está fazendo com a sua vida? Poxa, a gente tem que despertar. A vida é essa, a vida é hoje. Você não vai perdoar amanhã, depois da manhã, você vai perdoar agora. Por quê? Porque você não quer mais carregar esse peso, você não precisa. Jesus já fez. Então, de forma inteligente, você não é tolo, você não é estúpido, você não vai ser enganado novamente, você não vai se permitir essa situação novamente, não. Você vai fazer com clareza. Aquilo lá ficou no passado. Aquele eu besta, idiota, não existe mais. Entende? Ninguém está falando para você botar panos quentes ou esquecer, não. Exista. Exista. Você tem que existir. E existindo, você toma consciência. Poxa, existe consequências. Existe uma consequência espiritual, uma consequência natural. Existe a lei dos homens. Entenda essas esferas e perdoa. Perdoa porque o nosso Pai, que é misericordioso, Ele vai fazer isso. Através da sua decisão de forma inteligente, você vai girar a chave que vai liberar o seu destino e o destino daquela pessoa. Vai quebrar um ciclo. Então, o que acontece? A falta de perdão, ela vai criando barreira. E a palavra de Deus diz que ela gera raiz de amargura. Gente, raiz de amargura vai impregnar seu coração, vai te gerar doença. Câncer, úlcera nervosa, úlcera de nervo, o seu sistema imunológico vai cair e você vai estar suscetível a uma série de coisas. E tudo por quê? Porque a falta do perdão vai mexendo na sua questão hormonal, no cortisol, no hormônio do estresse. Isso vai te gerando uma dor, aquela angústia. Você fica paralisado, é um veneno que te corrói por dentro. Você arruma outras coisas para fazer, mas vira e mexe, aquela situação vem e te causa incômodo, te causa enjoo. Você se sente injustiçado, você quer ir lá, você quer matar, você quer... E agora, se permita ser alcançado pelo Espírito de Deus. Compreenda, o perdão é uma decisão inteligente.
Não é uma decisão de fraco. Não. É uma decisão inteligente. É uma força que vai destravar o seu destino. A prosperidade, a abundância e a consequência, a riqueza e a superação. Observe, todas as pessoas que são muito prósperas, elas não têm mais tempo para picuinha, elas não têm mais tempo para essas coisas. Elas entendem a sua identidade, elas já trabalharam o perdão e principalmente elas se perdoaram por aquilo que elas deixaram acontecer na vida delas. Muitas vezes elas nem deixaram, outra idade, outra situação, não tinha como. Mas o importante é que a decisão, a inteligência, a luz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está quebrando esse grilhão. Você liberando perdão, você vai estar livre disso que te segura, dessa cadeia emocional. É muito importante. E agora, essa decisão que você vai tomar, vai orar por uma pessoa, por uma situação, por você mesmo, vai fazer com que você possa ser curado. É, porque o perdão é porque algo foi feito a você. A sua emoção está abalada. Essa emoção abalada está criando resistências, bloqueios. Então você precisa entender isso. Então, você tem que ter esse ato de coragem, essa fé que vai alinhar você com a sua identidade espiritual e com os planos maiores de Deus. Então você precisa viver em plenitude. Então, gente, Harvard fez alguns estudos que ela fala o seguinte, que o perdão reduz o cortisol, o hormônio do estresse, ele vai melhorar a sua saúde física e mental. Poxa vida, se uma faculdade que nem Harvard parou para fazer esse estudo, parou para separar um grupo de pessoas, pontuar isso, gente, isso é importante demais, entendeu? Pessoas que não perdoam, elas frequentemente apresentam um nível mais alto de inflamação no corpo. Inflamação de corpo, gente, é o alimento do câncer. É, o câncer, ele é uma célula, você entendeu? Que deu problema, que inflamou. Então você vai ter problemas cardiovasculares, problemas com úlceras. Então é complicado, isso está comprovado pela ciência. Não é um achismo, não é uma leitura de um livro antigo. Não, é real. É real. Poxa, você tem como quebrar esse grilhão, essa prisão. Você tem como se libertar, libertar outra pessoa, agir de forma inteligente, reduzir esse nível desse hormônio do estresse no seu corpo, se destravar, desinflamar o seu corpo. Olha o poder do perdão. E você vai ficar preso nessa situação até quando? Me diz. Poxa, cara, você está aqui na mentoria, você pagou por isso. Você quer resultado. Eu não estou aqui para te enrolar. Então, perdão é fundamental. Viva e deixe viver. Tudo começa e termina em você. Você tem que ter esse entendimento, as coisas têm que ser claras. Porque senão não vai. Você vai ficar só tendo arranque, tendo arranque. Não. Nós estamos aqui para você usar o método que já está validado, aplicar na sua vida, de acordo com os primeiros resultados, fazer os ajustes, reaplicar para que você obtenha o resultado que você quer. O método, ele te mostra as etapas necessárias. Você está criando pequenos hábitos, você está reestruturando a sua vida, trazendo equilíbrio, corpo, mente, alma e espírito. Isso é importante, eu sempre falo, nós temos dentro da mentoria lá a literatura, a parte que ensina os alimentos, a questão da hidratação, do sono, de como que você dorme, de como que você programa as refeições, que você faz os cálculos necessários de acordo com sua idade, seu sexo, seu biotipo. Então, você tem que trazer luz e entendimento. Então, o perdão ele é uma decisão inteligente. Não é porque você é bonzinho, não. Aqui não tem santo, não.
É porque você quer prosperar. E você não vai deixar algo te prender que você tem a chave. Olha que loucura, a chave está com você. Você está preso, você está tentando sair de lugar e não consegue. Poxa, Harvard fez um estudo. Os caras gastaram dinheiro, tempo, comprovando que quem perdoa tem mais eficiência. Desinflama o corpo. Poxa vida. Então, quando você pega e não perdoa, a palavra de Deus fala lá em Hebreus 12:15 que você alimenta uma raiz de amargura. Essa raiz, ela entra, ela vai impregnando o seu coração, obstruindo veias, válvulas, artérias, seu sistema cardiovascular. Gente, é uma loucura, mas a ciência já mostrou isso. Então, você alinha isso, problemas emocionais, ansiedade, depressão, baixa autoestima, isso vai mudando a sua energia. E aí, aquelas coisinhas de achismo da mente começam a pressionar, estresse, estresse. Aí vem as doenças psicossomáticas, com dores crônicas, problemas gástricos. É coisa que você vai no médico, toma remédio e não melhora. É sempre aquela coisa, você dorme e acorda cansado. É sempre aquela dificuldade, aquele peso, aquela coisa. E está no perdão. Está no perdão. E muitas vezes você vai falar assim, Joaquim, mas eu não sei quem perdoar. Ora, talvez você tenha que perdoar a si mesmo. Talvez você tenha que perdoar a Deus. A Deus? Que loucura! Sim, muitas pessoas culpam a Deus as situações que eles passaram, a perda de um ente querido, de pai, de mãe, situações de desespero, situações de catástrofe, perda de casa, morte de irmãos. Não, não culpe Deus. Eu não quero entrar nisso. Eu quero que você ore, que você abra a sua mente, que você se permita. E se você não sabe, apenas ore. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus. Se perdoe. Abra a boca. E libera perdão. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar se você deve perdoar alguém ou não. Gente, você não tem que ir nessa pessoa. Não, às vezes você ora sozinho. Às vezes você fala com a sua liderança espiritual lá na sua igreja, lá onde você frequenta. Às vezes você vai falar com o seu terapeuta, mas você vai fazer com entendimento. É a decisão inteligente. Então, a palavra de Deus ela diz que um coração endurecido impede o fluir da graça de Deus. Se você não tem a fluidez, a natureza, o natural, tudo vai ser difícil para você. Você até vai conseguir as coisas, mas com uma dificuldade, com um peso. Nossa, é até difícil de pensar. Então, o nosso cérebro, ele armazena as coisas. Então, quando você guarda mágoa, o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, ele fica em alerta constante, liberando substâncias, que é a adrenalina e o cortisol, que vai gerando desgaste no organismo. É uma situação sempre de tensão, aquela coisa assim. Então, o nosso cérebro precisa ter essa folga, você tem que ter essa fluidez. Então, é complicado. Quando você perdoa, o seu cérebro ele vai liberar a dopamina, certo? Ela vai liberar a serotonina, os neurotransmissores que promovem o bem-estar. Você entende isso? Então, tem toda uma cadeia no cérebro do perdoar e ser perdoado, da decisão. Então você tem que promover o bem-estar, a tranquilidade, a felicidade com o perdão. Então, quimicamente, existe uma reação no seu cérebro. Isso aqui não é um achismo, isso aqui não é uma coisa que está na Bíblia, não. Tudo isso é comprovado cientificamente. Então, você tem uma necessidade de perdoar sim, por quê? Porque você não é trouxa, porque você não é bobo. Poxa, você entrou na mentoria, você teve despertar, você gastou seu dinheiro, agora está gastando seu tempo. Poxa, está acordando 5 horas, está aqui para quê? Para perder tempo, para ficar empacado? Não, você não vai fazer isso. Perdoe, se perdoe, tenha esse entendimento. E se você não sabe, relaxa, ora. O Espírito Santo de Deus vai mostrar. Tem que perdoar sua mãe,
tem que perdoar seu irmão, tem que perdoar você, tem que perdoar um colega do trabalho, alguma situação, alguém que você brigou, alguém que fez ou falou algo que te magoou, alguma circunstância. Relaxa, ora, decida, decida. O Espírito Santo vai agir. Então, a decisão de perdoar é o cérebro, é a inteligência, é você comandando. Não é um sentimento. Ah, hoje acordei, vou perdoar. Não. Você decidiu, porque eu estou apresentando provas reais para você. Se você não perdoar, você vai se lascar, você vai ficar preso, você vai até ir um pouquinho mais, mas não vai conseguir fluir, não vai evoluir o que precisa. E não é isso que você quer. Você tem que dar jeito na vida. Poxa, você está aqui por quê? Porque você teve o despertar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que que eu não tenho a vida que eu quero, que eu mereço? Por que que eu não faço as coisas? Porque eu sou limitado? Porque eu não tenho dinheiro? Por que que eu não tenho essa pessoa? Por que que eu não tenho isso? Essa profissão? Por que que meu trabalho é ruim? Por quê? Então aqui você está entendendo essa cadeia, você está entendendo esse processo. E essa questão do perdão faz parte da desconstrução. É uma coisa que você precisa decidir. Não é uma emoção, é uma decisão. É a inteligência prevalecendo. É a lógica. Poxa, onde há trevas não existe luz. Se a luz chega, acaba-se as trevas. Então, é a inteligência. Então, você vai fazer isso. Então, você, através de uma escolha consciente, você decide. Eu vou me libertar, eu vou me libertar. E você precisa entender que não perdoar é como carregar uma âncora. Se já é difícil sem peso, imagina você carregar uma âncora 2, 3, 4 vezes o seu peso nas costas. Poxa, você não quer isso? Tudo para você vai ser difícil, vai ser lento. E com isso, o que vai acontecer? Você não vai avançar. Você vai ficar aí na sua bolinha, na famosa zona de conforto e não vai ter a vida que você quer, a vida que você merece. Não vai ter a possibilidade de ir nos lugares que você quer ir, de sentar nas mesas que você quer sentar, de ter as experiências que você quer ter. Pensa, perdão é uma decisão inteligente. Eu tenho certeza, eu não tenho mentorado bobinho não, viu? Vocês estão aqui, vocês são bem inteligentes. Então, decida-se. Gente, a falta do perdão vai botar trava na sua grana. A falta de perdão vai botar teto nos seus ganhos. É, tá lá. Você entende isso? Uma pessoa que vai fazer uma tarefa e não tem nada segurando ela, ela vai fazer de uma forma. Uma pessoa que vai fazer a mesma tarefa, mas está carregando lá 100, 50, 200 quilos, ela pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil, mas muito mais difícil. Então, o perdão ele é envolto em algumas crenças limitantes que é complicado. Eu nunca vou esquecer o que ele fez. Gente, ninguém está falando para você esquecer, a gente está falando para você ficar livre. Fica livre desse entojo, fica livre dessa situação, se liberta. Você não é bobo, você não vai esquecer, você vai se libertar. Então, entenda isso. Eu nunca vou esquecer o que ele fez. Muda essa fala. Eu compreendo o que ele fez. Eu não aceito, mas eu o perdoo. Eu me perdoo por ter passado aquilo. E eu me liberto nessa hora. Eu sigo adiante. Acabou. Deixa para trás. Deixa o passado no passado. Vive a partir de agora. E, gente, perdoar não é ser fraco. Essa crença é horrível. Fala que perdão é para fraco. Que você tem que meter o terror, que você tem que pegar e arrebentar, botar para o moer. Não, 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 não. Pelo contrário, perdoar exige força, inteligência, resiliência, coragem. Coragem. Coragem para você tirar essa necessidade de aprovação. Não.
É o Senhor Deus que te perdoou. Ele fez primeiro por você. Então, você está livre dessa amarra, então vai. E outra coisa, as pessoas dizem por aí, eu só perdoo quem me perdoa. Não. O perdão, você entendeu? É mais para quem concede do que para quem recebe. Muitas vezes a pessoa que te magoou, ela não tem a ciência da ferida, ela não tem a noção da profundidade. E na maioria dos casos isso acontece na nossa família. Muitas vezes é uma palavra que sua mãe diz, é uma situação, é algo que assim te magoou, mexeu profundamente com você. A pessoa às vezes nem sabe, ou talvez para ela acha que aquilo é pouco, acha que você é insensível e N coisas. Por quê? Quem bate não sente, mas quem apanha sente. E aquilo fica gravado. Então você tem que entender isso. Então o perdão, ele é mais para quem perdoa. Serve para os dois lados. Como o Marçal disse, é uma chave que libera destinos, plural. Isso é importante. Então, quando você não perdoa, você vai acumulando emoção, acumulando emoção. O rancor, ele cria uma toxicidade interna. Você se torna uma pessoa amarga, murmurona, fechada. Você envelhece, dá rugas. É complicado. Você vai se enrijecendo por dentro. Só que você não entende, os estudos mostraram que isso vai liberando aqueles hormônios que vai obstruindo veias, válvulas, artérias. Você vai ter problema no coração, você vai ter câncer. É complicado. Então a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 14 e 15 que você tem que perdoar, porque senão você vai gerar um bloqueio espiritual. A Bíblia ela fala o seguinte: sem perdoar, não podemos experimentar o perdão de Deus. Uau! Deus já liberou para você, mas para você experimentar, você passa por isso. É a cruz de Cristo. Entende? Então, você tem que entender que o rancor é um impedimento de propósito. Não. Você não pode ter espaço na sua mente para isso. Se você quer criar, se você quer inovar, se você quer ir à frente, com rancor, não vai. O rancor ocupa o espaço da criação, da inovação, do crescimento, do transbordo. Então, toca o rancor daí, tira o rancor. Entendeu? Você tem que fazer isso. Agora, gente, não é da noite para o dia. E muitos de vocês não estão escutando isso de mim agora a primeira vez. Vocês já escutaram. O que eu estou fazendo aqui é, dentro da metodologia, nós criamos uma sequência onde nós estamos na fase 2, que é a desconstrução. Então a gente está trabalhando cada dia questões. Você entendeu? Amanhã nós vamos falar da influência do medo no sucesso. Então, esteja aqui amanhã às 5 horas. Agora o que acontece? Fora isso aí, voltando aqui para a questão do perdão, nós temos que pegar e pedir inspiração para Deus. Você tem que pegar o que você está ouvindo hoje e ver como que você vai aplicar na sua vida. Tudo que nós falamos aqui não é para você ficar guardado. Não. Não é para você pôr em prática. Então, pega a sua anotação. Vamos fazer um exercício aqui. Você vai escrever uma carta de perdão. Para quem? Porque você precisa liberar perdão, inclusive para você, se for necessário. Essa carta você tem que escrever para a pessoa, para a situação, que você tem que liberar o perdão. Isso é um exercício. Então, essa carta você não vai mandar para a pessoa. Essa carta é para você. É uma simbologia para você fazer um exercício para trabalhar a sua mente. Então, o que você faz? Na carta, expresse as suas emoções. Escreva por que você se sentiu ofendido, magoado, o que você queria que acontecesse, não aconteceu. Fala tudo.
Escreve essa carta se liberando. Amém? Faça isso. Você, ao escrever, a pôr no papel, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, para o mundo espiritual. Isso é importante. E fora isso, o que a gente sempre vai falar é o quê? Declare para si, declare na oração, declare para você. Então diga, eu escolho perdoar. E fale, eu escolho perdoar o Joaquim. Eu escolho perdoar o Zezinho, a Mariazinha, a situação. Olha o poder, eu escolho. Você decidiu. Você não vai ficar mais preso. A decisão é sua. Você está aqui por decisões certas ou erradas que você tomou. Mesmo que à época você achasse que foi a melhor decisão e depois você descobriu que não foi. Mas não importa. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Mas você pegar tudo que você está aprendendo aqui dia a dia e botar em prática, anotar, fazer reajustes, adequar de acordo com o seu propósito, a sua identidade, isso vai te dar resultado. É fato, eu não tenho dúvidas. Vai dar certo, já deu certo. Eu tenho certeza que você, nesses 15 dias, você já teve resultados. Mas você está plantando nos céus. Você está plantando com as pessoas, no ambiente, na sociedade. Quando a gente falou alguns dias atrás sobre a questão de você estar pleno num local, numa situação, sobre a questão de você no seu trabalho, na sua escola, você dar o seu melhor, fazer o seu melhor, quando você faz isso com entendimento, tudo vai fluir. Você está se dando um maior valor no mercado. Então o mercado vai te pagar mais, porque você deu esse valor, você agregou o valor. Então quando você pega e tira esse peso através do perdão, que você liberta, que você toma uma decisão inteligente, você fica leve. Você fica leve, as coisas têm fluidez, aí você vai. Antes você estava indo contra o vento, carregando peso. Agora você está indo a favor do vento, leve, sem peso. Entende o que é isso? Então, faça uma oração genuína. Jesuína não. Genuína, de genuidade, de sinceridade. Faz uma oração entregando a Deus essa mágoa, pedindo a Ele para te dar força e para te liberar o perdão. Como eu disse, é a decisão, não é o esquecimento. Não é você falar, ah, tá, perdoei, mas é eu lá, é você lá naquele lugar, na PQP. Não, não. Não precisa voltar atrás. Mas daqui para frente, você tem um entendimento real da coisa. Com este entendimento real e o pedido, a oração, tudo que a gente está passando aqui, você vai ficar livre desse peso. E você vai liberar o outro. E você vai liberar os destinos. Com isso, você vai ter legalidade bíblica para experimentar do perdão de Deus, para provar dos benefícios. Gente, você tem que entender isso. Muitas vezes, você vê o seu próximo prosperando, você vê o mal prosperando, mas você não entende que ele, com consciência ou não, está aplicando princípios. Quando você aplica princípios, é da natureza, é natural, vai fluir. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dele para que a gente governe. Se você não governa, não vai. Não vai. Você pode até achar, pela força do seu braço, você pode conseguir alguma coisinha, mas não vai. Vai ser tudo muito difícil e você vai perder. Então você tem que pegar e ter este entendimento. Então, feche os olhos. Imagina você quebrando uma corrente. Imagina você cortando uma corda que conecta você a toda mágoa, ressentimento, dor, amargura. Corta, quebra, rompe os grilhões. Aquele gesto, pensa, imagina. Eu estou livre porque eu decidi. Agora, gente, volto a repetir para você. Você não vai ficar bom no fim aqui. Você não vai ficar bom amanhã. Mas com essa oração,
Com esses pequenos exemplos dados aqui, com esses exercícios, você vai tirando esse peso. A hora que você perceber, já foi. O perdão aconteceu. E é maravilhoso porque ele é libertador. Compreende? É libertador. Então isso é fundamental. Então, o perdão, ele é um dos atos mais poderosos que você podia fazer por você mesmo. Gente, nossa. Então, o perdão não é sobre quem está certo, quem está errado. É uma decisão de viver em paz. É uma decisão de viver em plenitude, de deixar o fluir da vida, o fluir de Deus, as coisas acontecer. Não é apontar. Não é A, B, C. É uma decisão inteligente. Poxa, o nosso Deus é verdade, Ele é luz. A luz, ela acaba com as trevas, ela dissipa as dúvidas. Então, perdoar é uma decisão inteligente. Amém? Vamos perdoar. Compreenda isso. Então, quando você pega, certo, e compreende, você ressignifica o passado. Perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Com uma ação de hoje. Você está plantando hoje. Hoje vai ser passado. Daqui a minutos, isso aqui agora é passado. Terminei de falar, já é passado. Então aquilo que te prendeu, você vai ressignificar. Então, pensa. E com esse entendimento, você vai ter um coração leve, um coração ensinável de filho, um coração que recebe o bálsamo do Espírito Santo de Deus. Compreenda, quando você tem esse coração ensinável, tratável, quando você perdoa, as coisas vão fluir. Só o ato, o gesto de você fazer, o passo de fé, a coragem, porque perdoar é coragem, você vai ver. Os resultados eles vão acontecer. Então não é sobre ter, é sobre ser. E sendo você terá. Então você precisa compreender isso. Então, você precisa dessa chave chamada perdão, porque ela vai libertar a sua mente, ela vai desbloquear seu coração e o de outras pessoas. E fazendo isso, tudo vai fluir. Aqui nós estamos num processo aqui, numa engenharia aqui nesses 45 dias, num método que vai renovar a sua mente, entendeu? Então hoje, na segunda fase, nós estamos na parte da desconstrução, entendeu? Então a gente está no 15º dia, certo? Mas eu quero que vocês mandem lá a mensagem para nós lá na mentoria, no e-mail, falando como tem sido esses dias, falando o que aconteceu. Você pode estar colocando no grupo. Às vezes nós fazemos algumas reuniões para grupos de pessoas específicas, com temas específicos, né? Um grupo menor, 7, 8 pessoas, onde a gente fala do assunto de cada um e nós ouvimos e nós pegamos opiniões, experiências do grupo para que a gente possa estar ajudando um ao outro, trabalhando isso aí. Eu volto a dizer, quando você pega o que você aprendeu e ensina, você aprende 2 vezes mais. E você manifesta o poder de Deus através da abundância. O fluxo continua. Poxa, imagina você está aprendendo isso aqui e não fala, não ensina para ninguém. Pô, sacanagem, né? Não é assim não. Então a gente tem que acabar com essa obesidade, essa gordura mental. Você aprendeu, você ensina. Faça um livro, um curso, uma mentoria, não importa. Passa adiante. Isso é o belo. A vida, ela tem esses ciclos. Então você tem que compreender que o perdão faz parte disso aí. Então, faça uma lista de pessoas, de situações que te ofenderam, te feriu, para que você possa estar perdoando e sendo perdoado. Então, você tem que desfrutar da liberdade que só, me desculpe, só o perdão vai te propiciar. Gente, essa semana
Nessa segunda fase a gente está lendo o livro As 48 Leis do Poder. Nós terminamos na etapa passada o Segredo da Mente Milionária. E aqui eu quero ilustrar ações, uma lei que diz muito ao que a gente está falando aqui agora. Tem um trecho que diz o seguinte, o Segredo da Mente Milionária. Se você quer mudar o fruto, primeiro deve mudar a raiz. Se você quer mudar o que é visível, primeiro deve mudar o que é invisível. Olha só, a raiz, você sabe que ela existe porque você já viu, você sabe que as árvores são assim. Mas uma criança que não sabe, ela olha para uma árvore, ela só vê o que está acima da terra, ela nunca vê o que está por trás. Entendeu? Então, esse conceito ele se aplica diretamente ao perdão. Você acha que está fazendo uma coisa aqui, que está sendo trouxa, que está sendo besta em perdoar, em liberar, mas não. Existe uma raiz de profundidade lá que vai te dar sustentação. Gente, com licença. E isso é uma coisa que você tem que pegar, hidratar. Espero que você esteja se tratando, correndo, organizado seu sono dentro daquilo que nós apresentamos. Então, gente, o trecho Segredos da Mente Milionária diz assim: se você quer mudar o fruto, primeiro deve mudar a raiz. Se você quer mudar o que é visível, primeiro deve mudar o que é invisível. Fazendo alusão, né, à raiz, que é a força, a base da planta que se alimenta da terra, pega a seiva, faz as coisas todas. Ele está falando que esse conceito você tem que aplicar a si. Então, perdão é isso aí. Você guarda mágoas e ressentimentos como uma raiz podre em seu interior. Raiz é amargura. Você vai gerar frutos negativos em sua vida emocional, financeira e espiritual. Então, o perdão ele vai funcionar. Desculpa, gente. Ele vai funcionar como uma poda saudável. Você vai estar cuidando, eliminando o que é invisível, as mágoas, para que os frutos visíveis, que é o bem-estar, a prosperidade financeira, possam florescer. Então, quando você perdoa, você está cuidando das suas raízes emocionais, espirituais, para prosperar em todas as áreas da sua vida. Entendeu? O trem é bacana, gente. A gente tem que entender isso. Agora, gente, eu já li, já estudei e a gente sempre escolhe alguns livros, né? E o pessoal, uma vez por ano, eles tocam nesse livro As 48 Leis do Poder. Então, a Lei 15 diz: esmague completamente o inimigo. Essa lei ela sugere para evitar futuras ameaças ou sabotagens. É essencial lidar com os problemas de forma definitiva. Perdoar é isso, tá, gente? É lidar com o problema de forma definitiva. Então, quando você aplica esse conceito da mentoria, você está simbolizando aqui a relação com a falta de perdão. Então, os pensamentos de mágoa, de ressentimento, eles funcionam como inimigos internos. Entendeu? A única maneira de se libertar completamente é esmagar esses sentimentos, é tirar eles, acabar com isso. Tomar a decisão consciente, plena, completa de perdoar, eliminando toda a raiz de amargura. Assim, ao perdoar, você vai destruir o ciclo de negatividade que você se aprisionou, que a situação se aprisionou. Entendeu? Então, é muito importante isso aí. A gente fica muitas vezes nos amarrando a pequenos detalhes, mas não faça isso. Você entendeu o que é o perdão e a necessidade. Então já vai anotando. Anota o que você precisa perdoar, quem você precisa perdoar. E faça isso. Olha, vai ser fácil. Pessoas às vezes que foram embora da sua vida, pessoas que saíram de uma forma agressiva, você não precisa ir até elas. Se você tiver o coração livre, você pode falar aí com seu cônjuge, você pode falar com seu irmão, irmão da igreja, com o padre, com o pastor, com o diácono. Não tem problema. Como
a gente falou aqui é a decisão. Opa, encostei aqui. É a decisão. Você decide. Quando você decide, as pessoas dizem assim, mas a gente entende que a física quântica, que a ciência já explica hoje, elas dizem que você decide e o universo vai te ajudar. O universo vai conspirar a seu favor. Ok, pode ser que sim. Mas quando você faz isso, o perdão, você desinflama teu corpo, você se alimenta melhor, alimentando melhor o seu cérebro, estando alinhado. O estômago, ele vai produzir, o pH dele estando alinhado, um suco gástrico que vai cuidar das paredes, vai absorver melhor as vitaminas, sais minerais do alimento. Então são tudo detalhezinhos que você tem que saber. Poxa, gente, perdoar é violento. É isso que a gente pensa assim, vou perdoar. Não, não, não. Você entendeu? O perdão, ele é uma chave para desbloquear uma mente livre. Ela, ela é uma chave para desbloquear um coração livre. Mente, coração livre. Vai te trazer fluidez. Vai fazer com que os clientes venham até você. Situações de ganho de crescimento vão chegar. É a consequência, não tem o que fazer. Você está me compreendendo? Então, isso do perdão, ele impacta profundamente todas as áreas da sua vida. Quando você fala que não sabe, ok, de repente você já se perdoou, ok. Ore e agradece a Deus. Agora, se você tiver uma postura, se você quiser, vem comigo. Vem comigo que a gente vai te ensinar, as coisas vão entrar nos eixos. Por quê? Vão entrar, está no processo. Então, o perdão é isso, é um processo, entendeu? Então, quando você pega e compreende como está a sua vida, compreende o que você está passando, você vai saber chegar aqui e, através da plataforma, na palavra, organizar a sua vida, tendo um direcionamento. Então, você tem que fazer isso aí. Então, essa decisão tem que ser uma decisão diária, que vai assim impactar a sua vida toda. Por quê? Isso vai te transformar numa pessoa sensata, equilibrada. O perdão, ele muda muito a essência. Então você tem que pegar e ficar atento, atento. Com o tempo isso vai ficar automático, mas até que fique automático, se policie com os lugares que você vai, quem você vai, o que acontece, porque numa reviravolta dessa, tudo muda. Então você tem que ficar sempre alerta, orando. Então, perdoa-se, perdoa os outros e vamos conhecer a boa, bela, linda e maravilhosa vontade de Deus. A liberdade que Ele nos dá, que só o perdão nos propicia. Amém? Então, tem esse entendimento. Esse material, como eu já falei outras vezes, ele está lá na plataforma. Você pode ouvir, reouvir esse vídeo e manda para alguém que você gosta, alguém que você importa. Os vídeos estão lá na plataforma na sequência, estão no YouTube também. Lembrando que lá na plataforma tem mais uma série de coisas, de outros livros nossos, mas coisas que vão te ajudar a fomentar uma fonte de renda rápido. Não estamos falando aqui que você vai ganhar milhões. Não, não, não. Nós estamos falando aqui que vai ter um algo que vai pingar, algo que vai acrescentar. Pode ganhar milhões? É claro que pode. É uma configuração, uma situação, entendeu? Você vai pegar e vai ter esse entendimento. Com esse entendimento as coisas vão fluir. Então, eu quero te agradecer pela sua força, pela sua coragem e a decisão que você teve hoje de viver e deixar viver, de perdoar, perdoando primeiro a você. Então, volta o vídeo, anota os exercícios, mas faça isso. Faça para que você tenha uma fluidez, faça para que as coisas aconteçam e faça para que você tenha resultado. Você precisa de resultado.
Você não está aqui só para ouvir isso, não. Você está aqui para pegar o método, a sequência das coisas, como que elas se desenrolam e como que você reprograma sua mente para a riqueza, chega nessa riqueza e transborda e desfruta. E, gente, e nós vamos criar alguns módulos que não vão estar aqui, né, mas está lá na plataforma falando sobre como que nós criamos fontes de renda para estar agregando. Coisas simples, com inteligência artificial também, mas nada dispensa o bom estudo, o papel e a caneta. Então você ouviu alguma coisa de interessante? Anota. Tá com um tempinho parado? Vai assistir algo que realmente mexa com o seu cérebro, que faça você tomar decisões inteligentes, como essa que você tomou hoje de perdoar. Então, obrigado, foi muito bom estar aqui com você nessa manhã. Te espero ver amanhã, viu? Um abraço, se perdoe, perdoe os outros, tome essa decisão sábia, na graça de Deus. Até amanhã, que Deus abençoe.